Bom dia a todos, com muita alegria retornamos com o nosso devocional com Deus e hoje nós temos muitas novidades. Então hoje é dia 1º de novembro, estamos iniciando o mês de novembro e com muita alegria, então eu quero iniciar esse devocional pedindo licença para entrar na tua casa, no teu lar, e trazendo para vocês novidades do canal, amém? Então, a partir de hoje, dia 1º de novembro, nós iniciamos com o devocional com Deus diariamente. Então, trazendo a palavra do Senhor, e agora terá um título fixo, que é a luz da palavra, amém? Então, o devocional com Deus agora tem um título fixo, que é a luz da palavra, em que todos os dias nós iremos meditar, em alguns versículos bíblicos e vamos iniciar no livro de João, amém? Então, durante o mês vamos estar discorrendo sobre um livro, e todos os dias trazendo alguns versículos, dando continuidade dentro deste livro, amém? E a hora que a gente finalizar este livro, a gente começa outro livro, amém? Então, essa finalidade agora é a luz da palavra, a gente verdadeiramente ministrar a palavra, é ter esse devocional diário com Deus, amém? E temos mais novidades para o canal. A você que não é inscrito ainda, gente, corre lá e se inscreve no canal, porque agora vai ter sorteio de prêmio surpresa, amém? Então, a cada 70 novos inscritos terá o sorteio de um prêmio surpresa. Então, você que tem acompanhado o canal, que tem gostado aí das mensagens que estão sendo postadas, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá? Para que você possa concorrer a esses prêmios. Se você não for inscrito no canal, você não tem como participar. Amém? Então, se você não é inscrito, corre, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você estar recebendo aí, para o YouTube estar te avisando aí quando tiver novos vídeos, que agora serão devocionais diários, tá? Então, diariamente nós vamos estar aí meditando na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Então, primeiramente eu quero pedir para você aí fechar os seus olhos e vamos elevar a Deus uma oração neste momento. Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor, cumpre-me o teu querer e a tua vontade, Pai. A palavra é tua, a mensagem é tua, Senhor, e eu peço a Ti que o Senhor esteja tirando a venda dos olhos, Pai. Que o Senhor esteja abrindo o entendimento, Pai, das pessoas que vão estar ouvindo essa mensagem. Pai, abre o entendimento, Pai, tira a venda nos olhos. Senhor, em nome de Jesus, abre, Senhor, os ouvidos, Pai, para ouvir essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja tocando em cada vida, em cada pessoa que vai estar ouvindo essa mensagem, Pai. E que essas pessoas sejam impactadas com a Tua presença, sejam vivificadas através da Tua palavra. Em nome de Jesus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes que divide entre a alma e o espírito. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, opera o Teu milagre em cada vida, Pai, em cada família que vai estar ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém? Então pega aí a tua palavra, porque agora nós vamos meditar diretamente, profundo na mensagem. Amém? Então eu quero que você esteja abrindo lá em João, capítulo 1, no versículo 1, O verbo se fez carne. Amém? Vamos lá, pega a tua Bíblia e vamos estar acompanhando. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Amém? Então, iniciamos o versículo 1 e fomos até o versículo 14. Amém? Então, vamos lá ao início. O Verbo se fez carne. Amém? Então, João, ele começa, esse evangelho denominando Jesus, de o Verbo. Amém? Então, mediante este título de Cristo, João apresenta como a palavra de Deus. Amém? Personificada, e declara que nesses últimos dias Deus nos falou através do seu Filho. Amém? Então, como eu preguei, como eu ministrei nos estudos anteriores, reconhecendo esse pecador, e eu ministrei lá no início, lá, em Gênesis, lá, quando Deus criou, o mundo, quando Deus criou o planeta Terra para a humanidade, para o homem habitar, e ali o Senhor fez a criação dele, a semelhança dele. E lá o Senhor falou, façamos o homem à nossa semelhança. E ali Cristo, o Senhor Jesus estava com o Pai, estava com Deus. Amém? E diz lá, as Escrituras então declaram, que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus e a perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus. Amém? Então, Deus e o Filho são um, É a Divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Então, é a confirmação, da natureza da pessoa de Deus. Amém? Então, assim como as palavras de um homem revelam o seu coração e mente, assim também Cristo como o Verbo. Então, o Verbo se fez carne, a palavra, Então, Cristo como Verbo revela o coração e a mente de Deus. Amém? Então, João ali, ele nos apresenta 3 características principais de Jesus Cristo como Verbo. Amém? Então, o relacionamento entre o Verbo e o Pai, Cristo pré-existia com Deus, como eu falei lá no princípio, antes da criação do mundo. Então, ele era uma pessoa existente desde a eternidade diante de Deus Pai, mas em eterna comunhão com ele. Amém? Cristo era divino e tinha a mesma natureza do Pai. Glória a Deus. Então, o relacionamento entre o Verbo e o mundo foi por intermédio de Cristo, que Deus Pai criou o mundo e o sustenta. Então, o relacionamento entre o Verbo e a humanidade, como eu falei no estudo anterior, e o Verbo se fez carne. Então, em Jesus, Deus tornou-se um ser humano com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. Este é o postulado básico da encarnação. Cristo deixou o céu e experimentou a condição da vida e do ambiente humano ao entrar no mundo pela porta do nascimento humano. Amém? Então, lá no versículo 1, 2, No princípio com Deus. Amém? Então, Cristo não foi um criado, Ele é eterno e sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? Então, ali a Divina Trindade já existia no princípio de tudo, Lá no versículo 1, 4, que fala sobre vida, a luz dos homens. Então, Cristo é a personificação da genuína e verdadeira vida. Sua vida era luz para todos, A verdade de Deus, sua natureza, propósito e poder tornam-se disponíveis a todos por meio dele. Amém? Lá no versículo 5, que fala que a luz resplandece nas trevas. Amém? Então, a luz de Cristo, ela brilha, glória a Deus, no mundo mau e pecaminoso, controlado por Satanás. Então, a maior parte do mundo não aceita sua vida, nem sua luz. Mesmo assim, as trevas não a compreenderam, não prevaleceram contra ela. Amém? Então, Satanás, o domínio da terra estava nas mãos de Satanás, e Jesus veio e tirou esse domínio. Só que hoje nós temos, como o homem lá no princípio já tinha o livre-arbítrio de escolher entre a vida ou a morte, E Deus, ele nos dá esse livre-arbítrio de escolher, ser escravo de Satanás ou ser livre e ter uma vida abundante com Cristo, E dominar sobre a terra como filhos, coerdeiros ao trono de Deus. Amém? Então, lá no 1:9,
que fala lá, alumia a todo homem. Então Cristo, né, ele ilumina toda pessoa que ouve o seu evangelho, concedendo-lhe certa medida de compreensão e graça, para que essa pessoa possa livremente escolher, aceitar, né, ou rejeitar a mensagem. Então, além da luz de Cristo, não há outra mediante a qual possamos conhecer a verdade e sermos salvos. Não há outra. Amém? Não há outro meio, né, além de Cristo, né, a qual nós possamos conhecer a verdade e possamos ser salvos. É só através da vida de Jesus. Amém? Então lá no versículo 1:10 diz assim que o mundo não o conheceu. Amém? Então o mundo, né, se refere à totalidade da sociedade, né, da humanidade como um todo, né, da sociedade então organizada e que age independente de Deus, da sua palavra e do seu governo. Por quê? Porque a humanidade tem um livre-arbítrio, né? O mundo nunca concordará com Cristo, permanecerá indiferente ou hostil a Cristo, ao seu evangelho, até ao final dos tempos, né? Infelizmente. O mundo é o grande oponente do Salvador na história da salvação. No 1:12 diz que nós somos filhos de Deus, amém? Então o homem tem o poder, né, o direito, né, ou seja, pelo seu livre-arbítrio, de se tornar filho de Deus, somente se crer no nome de Cristo, né? Então, quando ele o recebe, quando o homem recebe, né? Assim como eu falei também no estudo, eu finalizei no estudo falando sobre isso, quando o homem recebe a Cristo, ele nasce de novo e é feito filho de Deus, aleluias! Então é isso que a palavra que está dizendo, amém? Então, portanto, nem todas as pessoas são filhos de Deus, no sentido bíblico, não são mesmo, somos criaturas, criadas por Deus desde o princípio, amém? E só passamos a ter o privilégio de ser filhos quando nós cremos, recebemos e nascemos de novo em Cristo Jesus. Aí nós temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus, amém? Também diz aos que creem, amém? Então é importante notar que João nunca emprega o substantivo fé, amém? Entretanto, emprega o verbo crer 98 vezes, amém? Para João, a fé salvifica, pois uma atividade, algo que as pessoas realizam, né? Então a verdadeira fé não é crer e confiar de modo estático em Jesus e na sua obra redentora, mas uma dedicação amorosa e abnegada que continuamente nos aproxima dele como Senhor e Salvador, amém? Então é crer, é ter um relacionamento com o Senhor, amém? No 1:12 diz, receberam, creem. Então esse versículo, né, 1:12, retrata claramente como a fé salvifica, é também um ato instantâneo, como uma atitude da vida inteira, amém? Então, para alguém se tornar filho de Deus, deve receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, assim como no último estudo eu fiz a oração, né, para que a pessoa venha a receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, amém? Então, quem não viu o vídeo anterior, entra no canal e verifique lá, tá? E acompanhe lá e visualize esse vídeo, amém? Então, o Senhor, ele nos chama para receber, assim como está na palavra, né? No 1:12 diz, receberam, creram, amém? Então, receber e crer. Então, aqui, o tempo pretérito do aoristo aqui denota um ato definido da fé. Então, após este ato de fé, né, de receber a Cristo como Salvador, deve haver da parte do pecador uma ação contínua de crer. Então, não posso simplesmente crer hoje e amanhã não crer mais, amém? Então, é algo contínuo. O verbo crer, né, é um particípio presente ativo, indicando a necessidade de perseverança no crer. Então, é o crer todos os dias. Por isso, a necessidade de nós termos o devocional, de nós estarmos meditando na palavra diariamente, amém? Então, a fé genuína precisa continuar após o ato inicial da pessoa aceitar a Cristo, para que ela seja salva, amém? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Porque nós precisamos meditar na palavra, porque a palavra é vida, a palavra nos vivifica. E nós precisamos crer no Senhor Jesus todos os dias, não é hoje eu creio e amanhã eu não creio mais. Amanhã eu falo, não, Senhor Jesus, eu não creio mais, agora eu vou viver, agora eu vou para o mundo.
Amém? Então aqui a palavra está dizendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é até o fim. Amém? Lá no versículo 1:13 diz assim: nasceram, né? Aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Nasceram, então, nem da vontade da carne. Amém? Então essa passagem mostra que Deus não tinha obrigação de prover salvação para o homem mediante a morte de Cristo, né? Na provisão da salvação, Deus não teve outra compulsão senão o seu próprio amor e compaixão. Amém? Então o propósito de Deus, né, desde o princípio, né, quando Deus enviou a Jesus, era por amor, porque Deus, ele é um Pai amoroso. Então era verdadeiramente o amor pela humanidade. Amém? Então a iniciativa em prover a salvação do perdido pecador da parte de Deus, essa iniciativa é exatamente por amar a sua criação, né? Por ter feito o homem tão perfeito e por amá-lo verdadeiramente, né? A qual a comunhão ali foi quebrada quando o homem pecou perante Deus. Amém? Então houve a necessidade. Lá no 1:14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Deus viu a necessidade de enviar o seu Filho unigênito. Amém? Então lá no 1:14, unigênito do Pai. O termo unigênito não significa que Cristo foi um ser criado. Pelo contrário, né? A declaração refere-se ao seu relacionamento exclusivo com o Pai. O fato de ele ser o Filho de Deus desde toda a eternidade. Aqui temos a sua filiação em relação ao Deus Trino. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. E também diz: o verbo se fez carne. Cristo, né? O Deus eterno, tornou-se humano. Nele se uniram a humanidade e a divindade. De modo humilde, ele entrou na vida, no meio ambiente humano, com todas as limitações e experiências humanas. Amém? Então ele fazia parte da divina trindade lá no princípio, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E ele teve que vir como homem, né? Homem carnal, homem como Adão. Então ele veio como segundo Adão para reverter, né, o pecado, né, o erro que Adão cometeu. Jesus veio, né, para reverter, né, esse pecado que levou o homem à morte, reverter em vida, trazer vida novamente e resgatar a autoridade que foi tirada, a autoridade que o homem colocou nas mãos de Satanás. Amém, glória a Deus por isso. Amém, que você tenha aí um dia grandemente abençoado. Amanhã nós voltamos com o devocional com Deus à luz da palavra, à luz da palavra. Amém? Então nós retornamos amanhã com mais um devocional. Curte, compartilha, e uma vez por semana no domingo eu vou estar trazendo um estudo dentro do livro de João. Amém? Então dentro do livro de João, no domingo apenas eu vou estar trazendo um estudo mais aprofundado e mais demorado. Amém? A intenção desses devocionais é que eles sejam mais curtos, para você que tem aí seu dia de trabalho, que você possa verdadeiramente ter um devocional com Deus e meditar na palavra de Deus antes de iniciar o seu dia. Então tenha um dia grandemente abençoado e lembre-se, você é especial para Deus.